Bom dia. Quanto tempo levará para esse drama alpino desaparecer? Ainda havia muita coisa acontecendo em Imola. A primeira corrida de Franco Colapinto pela Alpine foi interessante, atraindo enorme interesse da mídia. O acidente dele no Q1 foi decepcionante para o jovem argentino, porém se recuperou no dia da corrida e terminou de maneira admirável. Após a corrida, o gerente mencionou que ele sairia para ver seus milhares de fãs na pista, então eu o segui. Eles ficaram malucos pelo jovem argentino. Claro, o homem que ele substituiu é Jack Doohan, e Jack passou um bom tempo no simulador em Enstone fazendo algum trabalho para o dia da corrida no domingo. Ele chegou a Imola no sábado e estranhamente não estava na suíte de hospitalidade da Alpine. Em vez disso, ele e sua comitiva estavam alojados no motorhome da F1 que fica bem ao lado. Por quê? Tudo foi projetado para ajudar Franco a se concentrar no trabalho. A equipe divulgou um comunicado à imprensa informando erroneamente que Franco tinha 5 corridas, mas depois esclareceu o equívoco. Então parece haver alguma confusão na equipe e com a Alpine isso não é incomum. Flávio compareceu ao jantar do diretor da equipe, acompanhado de Luca Di Maio, comandante da Renault. E a única equipe que não enviou um diretor foi a Mercedes, porque Toto Wolff não estava em Imola. Um diretor de equipe que estava lá era Christian Horner. Não se pode duvidar de sua devoção. Ele compareceu a todas as corridas de Fórmula 1 enquanto era diretor da equipe. São mais de 400. Ele até perdeu o nascimento de um de seus filhos. Ollie Oakes, que renunciou como diretor da equipe há algumas semanas, esteve na pista. Recebemos a notícia na sexta-feira de que ele estava lá, embora ninguém tivesse uma foto. Encontrei-o no sábado na garagem de alta tecnologia. Fui tirar fotos e ele se afastou. Eu disse, vamos lá, Ollie. E ele olhou em volta, riu e disse, não, venha aqui, vamos conversar. Em uma conversa de 10 minutos, ele resumiu que muita bobagem foi escrita sobre mim. Não fugi para Dubai, tinha negócios na região e precisei ir para lá. Em relação à sinalização nos caminhões, ele disse que não temos sinalização nos caminhões há algum tempo, estraga a pintura, os carros ainda eram de alta tecnologia e ele não era interrogado. Se ele fosse, teria voltado para a Inglaterra, sendo facilmente encontrado por eles. Ollie não irá a Mônaco, mas iremos a Barcelona com a High Tech Racing. Não se esqueça, meus novos chapéus de balde já estão disponíveis para encomenda em kimmillman.com, na seção da loja. Ainda sobre Jack e Franco, Jack usava o chassi 4 no acidente em Suzuka. Voltou para o chassi 3 herdado por Franco. Após o acidente na qualificação em Imola, voltou para o chassi 2. Em breve vou passar pelos carros dos pilotos em Imola. Fernando Alonso teve seu melhor desempenho na qualificação desde a China em 2024. Ele terminou em quinto e em 2024 foi terceiro, mas isso foi bem mais de um ano antes. E após a qualificação, eu o encontrei abraçando o filho de Flávio Briatore e é raro ver tanta emoção no rosto de Fernando, assim como é raro ver emoção como essa com Oscar Piastri. Esta foto foi tirada antes de sua qualificação P1, quando ele estava saindo para o FP2. Esta foi a primeira corrida na Europa, o que significa que tínhamos todas as suítes de hospitalidade da equipe. A Haas tinha uma nova e me disseram que levou 14 caminhões para movê-la, mas aparentemente é muito menos que isso. Ainda assim, vamos dar uma olhada em todas as suítes de hospitalidade, começando no topo do paddock da McLaren e seguindo até o final na Sauber. E você pode ver que existem vários designs diferentes, embora as suítes de hospitalidade da F1 e da Federação Internacional de Automobilismo sejam imagens espelhadas, apenas de cores diferentes. Lewis Hamilton ainda está se provando difícil de fotografar. Quando ele entra na pista, é muito popular, claro. E para que ele possa ir de um lugar para o outro, ele precisa ser rápido, e em algumas ocasiões no fim de semana ele pegou o caminho de trás, por trás das suítes de hospitalidade, e não é muito bonito lá atrás, mas não há mídia, não há fãs, e ele pode chegar onde quer em pouco tempo. Você está no Grande Prêmio de San Marino, na pista de Imola. Em 1985, Thierry Boutman empurrou seu carro até a linha de chegada. Por que ele fez isso? Ficou sem combustível. Naquela época, era permitido empurrar um carro até a linha de chegada, pois as regras apenas exigiam que o carro cruzasse a linha. Ele conseguiu. Hoje, se você tentasse esse truque, provavelmente seria banido ou teria a licença suspensa. Na sexta-feira de manhã, vi algo tocante quando Carlos Sainz entrava no paddock. Será que você conseguiria empurrar um carro moderno? Este é o jovem Ricardo, que tem a síndrome de Sotos. Conversei com sua mãe para entender mais sobre essa condição que eu desconhecia. Ele é apaixonado pelos pilotos da Ferrari e ficou empolgadíssimo quando viu Carlos entrar. Carlos estava igualmente feliz em interagir com o jovem, dando-lhe um belo abraço, que eu acho que deu a Carlos tanta alegria quanto deu a Ricardo.
Ricardo também lhe deu um cartão. No fim de semana, ele chamou a atenção de vários outros pilotos. Um jovem adorável e um momento encantador que raramente vemos. Pierre Gasly atingiu um coelho na pista. Não posso mostrar a cena, mas ele realmente o fez. George Russell pensou que era um gato. Ele se classificou em terceiro, mas terminou em sétimo no fim de semana. Mas eu o peguei se aquecendo atrás de seu motorhome. Nunca o vi se aquecer antes e adorei essa pose. Na verdade, não é uma pose. Ele está fazendo alongamentos com uma faixa de resistência. Mas essas fotografias para mim são bastante encantadoras. Sei que muitas delas agora se transformaram em memes, o que eu acho que é algum tipo de elogio à foto e ao motorista. Os pais dele, Stephen e Alison, estavam lá neste fim de semana, assim como outros pais. David Berman acompanhou Ollie. Rhonda Hedger estava lá com seu filho Isaac, que na verdade acabou tendo que lidar com um fã que estava um pouco agressivo demais na frente da selfie. A mãe de Charles Leclerc e os pais de Yuki estavam lá. Conversei com Nobuaki, mas não tirei foto dele. A mãe e o pai de Kimi estavam lá. Lawrence Stroll, sim, o pai de Jack Doohan estava lá. Pelo que eu pude perceber, o pai de Carlos Sainz não estava lá. Vamos pular agora para o dia da corrida e eu tive uma conversa com Valtteri Bottas na grade e ele disse que esta foi a primeira vez que ele ficou na grade de Imola como um piloto não corredor. Agora, este foi o último grande prémio de Imola ou grande prémio de Emília-Romagna por algum tempo. Sabe de uma coisa? Estou triste, amo essa corrida. Pode ser porque eu tenho um apartamento tão adorável no coração da cidade, porque quando eu volto todas as noites, especialmente nas noites de sexta e sábado, a atmosfera é fantástica lá. Tem música eletrônica pulsante, pessoas felizes, muita comida e bebida e um verdadeiro burburinho que acho que sentimos falta em muitas das novas cidades da F1. Será que acabou para sempre? Quem sabe? Certamente é uma pista de estilo mais antigo, mas basta olhar para a paisagem e as fotografias que tiramos com toda essa vegetação, com toda a elevação, embora não tenham permitido que o estacionamento da mídia e do pessoal da Fórmula 1 abrisse por pelo menos 100 minutos após o final da corrida de ontem, então imagino que muitas pessoas perderam seus voos. Enquanto eu estava andando pelo pit lane na sexta-feira, notei essas capas de plástico por cima das aletas laterais na maioria dos carros e descobri que era para protegê-las porque são muito finas e precisam ser finas para o máximo efeito aerodinâmico. Elas podem ser facilmente lascadas, especialmente quando um piloto entra no carro, então essas capas feitas sob medida as protegem. Estou gravando este vídeo na manhã de segunda-feira, após a corrida em Imola, olhando para um porto espetacular. Eu já posso ver a suíte de hospitalidade da Mercedes lá no paddock. Isso porque eles rotacionam. Eles têm duas suítes de hospitalidade diferentes, então esta é diferente da que está sendo desmontada agora em Imola. Fãs da McLaren, se vocês estão se perguntando por que não veem mais a série Unboxed, é porque a regras sobre conteúdo de mídia social para as equipes foram alteradas drasticamente. Acredito que agora são 5 minutos por dia ou por evento, o que efetivamente acabou com a série Unboxed, que era boa também, mas ainda assim foi considerado que talvez interferisse no conteúdo do Drive to Survive da Netflix e acabou sendo descartado. Alguns pilotos dirigiram seus carros pessoais de Mônaco. Charles Leclerc em seu SF90 Stradale e Ollie Berman em sua Ferrari Roma com placas de Mônaco. Aqui está Lewis chegando em um puro sangue azul da Ferrari. Curiosamente, o único piloto a dirigir até os portões de acesso e ele mesmo dirigiu no domingo, o que é incomum. Carro incomum, aqui Franco Colapinto, em um Alpine A290 GTS, Pierre Gasly em um Renault, Oscar Orlando estavam em Mercedes GLC 200D, Max Verstappen em um Mercedes branco 200D, Liam Lawson em um Civic Type R vermelho e assim estava Isaac Hedger. Nosso belo G-Wagon preto para George Russell, enquanto Kimi Antonelli veio com um bando da equipe Mercedes em um V250 diesel. Os pilotos da Aston Martin tinham carros DBX, mas também Lance Stroll chegou em um patinete com outra pessoa. Esteban Ocon em um Stelvio cinza da Alfa Romeo. Yuki Tsunoda um Audi Q3. Alex Albon num Mercedes CLA 180D, Carlos Sainz num BMW cinza. Ele teve escolta policial em ao menos um dos dias. Agora isso é incomum porque as escoltas policiais em Imola são apenas, acredite, para pilotos da Ferrari, mas sendo um ex-piloto da Ferrari, ele de alguma forma conseguiu uma. Excelente, Carlos. Gabriel Bortoleto em um Audi RS6.
Nico Hülkenberg foi o único que eu não consegui, e posso te dizer que eu estava em um Ford Capri, amarelo brilhante, um carro elétrico com bastante arranque e uma enorme tela no painel, e essa cor certamente me rendeu muitos olhares. Preciso fazer um vídeo sobre os belos iates de Mônaco. Enquanto isso, inscreva-se se ainda não o fez e curta este vídeo. Obrigado por assistir e mantenha-se apaixonado. Esses